Olá, bom dia pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Dev Flutter. E hoje, então, nós vamos dar sequência ao nosso appzinho de cardápio mobile. Bom, vocês estão vendo aí na minha tela o nosso cardápiozinho, né? Eu fiz uma atualizaçãozinha nas imagens e coloquei um pouquinho mais de produto para a gente lá no servidor, tá? E aqui no meu eu já abri também a telinha de detalhes. Então tem o textozinho. Quando tem detalhes, ele mostra, se não repete o nome. E também o que nós vamos fazer hoje, eu já deixei pronto o nosso filtro. Então, quando a gente clicar ali em cima, ele já separa de acordo com a categoria que a gente... Categoria, grupo, departamento, né? Cada um dá um nome para isso aqui, tá? Mas tem aqui as nossas categoriazinhas aqui em cima. E ele já vai mostrando para a gente. E a gente adicionou aquela extra, né? Fora cadastro, que é a todas, que ele mostra para a gente todos os produtos, tá? Então, a gente terminou. Ontem nós fizemos até essa barrinha aqui em cima. Tem alguns ajustezinhos para fazer aqui nessa classe ainda, justamente por causa desse clique, né? Que não estava pronto. Mas a gente já deixou. E a tela de produtos aqui. E eu quero depois combinar com vocês como que nós vamos fazer o carrinho, para a gente fazer tudo junto, tá? Pelo menos as ideias para a gente trazer no carrinho. Se quando a gente clicar em comprar aqui, ó, se a gente abre um modal para pôr no carrinho, ou se a gente abre uma outra tela para o carrinho, aí a gente vai discutir juntos aí como que a gente vai fazer esse carinha ser legal. Lembrando que, na teoria, esse appzinho aqui, ele pode ficar na mão do garçom, né, do atendente ali. Então, o cara vai ou com o celularzinho ou com o tablet faz o pedido direto ali na mesa do cliente, ou um app que a gente também eu já fiz ele, mas era Android. E deixei ele num cliente aí em São Paulo, eu não vou lembrar o nome, era um restaurante de coisa natureba, assim. Ele ficava na mesa. O cara, ele tinha 20 mesas no restaurante, ele comprou na época 20 tablets da Dell. Aí fez um suporte nas mesas, então ficava fixo na mesa o tabletzinho. O próprio cliente escolhia o que ele queria, ia clicando e ia fazendo o pedido. Um esquema bem bacana, assim, um cara que gastou uma boa grana para montar isso aí. E ficou legal, tá? Só que depois eu não sei se ele continuou, porque a gente não tem o suporte, então eu não sei se ele está aberto ainda. Por causa de pandemia e coisa e tal. Mas que na época foi muito bacana o sisteminha dele, foi, porque era diferente do que o restante queria. O restante queria só um appzinho no celular para o garçom usar. Então, o nosso a gente consegue trabalhar, porque é o mesmo esquema, né? A diferença é que o garçom já sabe o que fazer, e no caso, se for cliente, a gente teria que meio explicar para o cara, ó, você deixar seu filho ficar clicando em tudo, a cozinha vai preparar, você vai ter que pagar tudo que o moleque clicar, tá ligado? É mais o cara saber, né? Quando a gente faz isso daí, porque senão depois vem com aquela história, não, eu não pedi isso, eu não pedi isso, você vai ver lá na comanda, foi pedido tudo, cara. Você vai ver o sistema, aí a culpa é sempre do programador, que não é, mas ninguém avisou. Então a gente vai pensar num jeito fácil de quando o cara escolher o produto e clicar aqui no comprar, como que a gente faz? A gente abre um modalzinho aqui em cima. O cara escolhe ali a quantidade, confirma, e depois, quando ele vier no carrinho de compras, a gente captura o número da mesa ou o número da comanda dele, né, informa o número da mesa ou da comanda, ou se a gente já pega isso no clique de comprar. Porque como a gente vai trabalhar só online, a gente decidiu que esse aqui não vai ter banco de dados, então, nós vamos gravar tudo em memória temporária aqui. Nós vamos pegar aquela shared lá e gravar tudo que o cara fica comprando na shared. A hora que ele confirmar o carrinho é que a gente monta o JSON e manda para o servidor. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver até onde nós temos no Notepad.
Bom, a gente tem a main. O de vocês roda até rolar a tela ali em cima, né? Com as categorias. Beleza? É isso, né? Sim. Isso aí. O de vocês já lista bonitinha. Legal. Então, lá no Don't.pad, a gente tem a moda de categoria que não mudou. A moda de complementos, a gente não usou ela ainda. A réu, a imagem. A produtos também não alterou. O categoria service não sofreu ajuste. Ele só traz a lista para a gente. Produto service não sofreu ajuste ainda. App bar não. Drawer não. Lista categoria. Lista categoria sofreu uns ajustezinhos, sim. Esse carinha aqui, ó. Nós tivemos alguns ajustezinhos dele, tá? Para fazer o clique. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Nós tínhamos só o list string com os nomes das categorias. Então, a gente batia no servidor, trazia todas as categorias e depois ia pegando só, né, armazenava na result lá dentro da função, do método, mas para a gente aqui interessava só o nome da categoria. Agora, como a gente vai ter o filtro, quando clicar, a gente precisa de ID, a gente precisa para fazer a relação lá com o cadastro de produtos. Então, eu estou deixando uma lista de categorias aqui fora também, que é a result, a mesma que a gente usa aqui na nossa get categorias. Tá? Dentro dela, então, continua igual, ó, libera o progress para ficar a bolinha virando, faz o get all, não mudou, adiciona as categorias. Aqui, eu acho que o de vocês tinha um ADD todas, né? Então, com o código aí, não. Positivo, positivo. Tá, eu tirei por quê? Porque eu incluí esse todas lá no PHP. Para ele já vir do banco de dados com essa todas para a gente, para evitar problemas aqui na hora de dar o get do filtro. Porque ele colocava a hora que ele indexa, né, em ordem alfabética ali para a gente. O cervejas estava vindo como 0 e o todas ficava -1 na hora de fazer o parear com a result. Então eu já trago ele desde o começo aqui. Aí eu não preciso me preocupar com os IDs, tá? Aí eu venho aqui naquele nosso for next, comunzão, adicionando só a descrição, então, das categorias para a gente montar a rolagenzinha aqui em cima. Quando inicia, vai lá e dá o get de categorias, sem novidade para a gente. E aqui embaixo, ó, também sem novidades, tá? A row sem novidades. E aqui uma mudancinha. O nosso tinha só o select index, que fazia aqui embaixo o cara mudar de cor, né? Então, se ele tivesse selecionado, ele fica azulzinho, se não, ele fica no cinza azul aqui, cinza azulado aqui, né? E além disso, agora a gente está fazendo o filtro mesmo, tá? Então, eu criei lá na lista de produtos, vocês vão perceber que aqui está sem underline, o produtos state, porque agora ela não é mais um método privado, ela virou um método público. Quando eu tiro o underline, ele passa a ser visto. Eu não preciso, no .NET, eu sei que você precisa colocar public class, né, uma coisa assim, para ele ficar público. Não é isso para você ver em outras classes, né? No Dart, você tira o underline. Sim, sim, sem botar o public. Aqui você tira o underline antes, aqui ela já é uma classe pública, um método público. Aí eu posso usar em qualquer lugar. Tá? Eu só preciso. A única coisa que continua igual é o lance do static. Tá? Quando eu vou trabalhar e eu quero realmente, tipo, variáveis, essas coisas que fiquem, para mim poder fazer, alimentar ela de outras classes, eu coloco ela como estática dentro do meu método. Tá? Mas como que a gente vai fazer para filtrar? Porque um método estático não pode ter um set state. Um método estático não controla estados.
porque teoricamente ele está sendo atualizado em outra classe. Aí a gente tem uma... Não é uma gambiarra, é uma solução técnica que resolve isso, que vem do próprio Dart, tá? Então não é gambiarra. Então o que que eu faço? Eu coloquei uma variável ali estática, que é o filtro categoria ID, que justamente pega para mim, ó, o index do clique que eu estou dando aqui. Se ele não for zero, porque se ele for zero, ele é o todas. E se ele não for nulo também, tá? Impossível. Se ele montar a lista e o cara vier nulo, nós estamos com um problema lá no servidor. Mas a gente tem que testar, porque a propriedade lá na classe é no label. Se não, se for nulo, vai zero também. Porque daí ele lista sempre todas, tá? E eu tenho outro cara lá, um métodozinho estático, que é o change categoria, que faz justamente o filtro da categoria. Poderia fazer uma coisa só? Até poderia. Mas aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho para fazer o primeiro filtro nosso entre classes, né? Lembrando que eu estou dentro da classe da lista de categoria e estou atualizando e fazendo um set state numa tela que depende da classe lista produtos. Então, a gente está fazendo uma troca aqui de estados aqui meio trabalhosa no Dart, tá? Por isso que a gente já está no finzinho do básico, porque isso aqui para a gente já estaria entrando no que os caras classificam ali dentro do curso do Google como o comecinho do avançado já, que é essa atualização multiclasses para a gente. Passar valores de uma classe para outra no callback, beleza. Isso daí a gente passa via parâmetros, né? Agora, clicar em uma e fazer mexer na outra, aí já eles consideram que já é uma parte um pouco mais hardcore para gente. Aqui era só um sprint doido para ter certeza o que ele estava trazendo, né? Depois, se vocês quiserem descomentar no de vocês para rodar, vai ficar aparecendo aqui no console para vocês, só para ter certeza que ele está trazendo qual que é o ID, qual que é o texto bonitinho e ver se filtra direitinho mesmo para vocês, tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu coloquei um filtrozinho. Nossa, não enxergo. Esse aqui. Eu coloquei um filtrozinho aqui, ó, e um print para ele listar para mim os produtos que ele está trazendo. Então, peguei porções, ele já me lista os produtos. Para que isso, Giovanni? Para mim ir lá conferir se o filtro estava funcionando, tá? Ó, peguei suco, me trouxe os 2 sucos que eu tenho. Eu vou lá no banco de dados, faço o select, só tinha 2 mesmo. Ah, beleza, está funcionando bonitinho. Bem teste de gorila, só para ter certeza. E do resto aqui, ó, não mudei mais nada, tá? Da nossa lista categoria. Então, eu vou mandar ela inteira para lá, mas lembra que eu adicionei essa linha, que ela ficava direto aqui dentro do método do get categorias. Removi o adicionar todas daqui e adicionei esse bloquinho que vai trabalhar direto lá na lista de produtos que vocês não têm. Esse bloco aqui, o de vocês, vai estar todo vermelho, né? Porque ele não vai existir ainda. E uma coisa legal que nós vamos aprender a trabalhar hoje é com esse cara aqui, ó, com a String Controller. Tá? Então a gente consegue controlar o fluxo de qualquer coisa, de qualquer lugar que a gente tiver no app. Então, a maioria das vezes, a gente cria isso daí no cara que monta a tela inicial de vocês. Então, se o app de vocês, a tela é montada na main, a gente taca esse cara, esse controller aí da Stream lá dentro da main. No caso desse app, a nossa tela é montada nesse body aqui, da home. Então, esse código está dentro da body da home, que é onde ele monta, né? Ele vai fazendo a coluna ali, o widget, que vai trazendo toda a tela para a gente prontinha. Tá? Então, com isso, o que acontece? Da home para frente, qualquer coisa que você tiver, eu consigo atualizar
um string que está acontecendo, que está sendo executado aqui na home. E a partir dele eu consigo fazer qualquer set state que eu quiser. É por isso que eu falei que não é uma gambiarra, é uma solução realmente do Dart, tá? Então é por isso que a gente consegue clicar aqui na classe lista e ele fazer o update aqui da classe lista produtos para a gente. Porque eu estou usando um string que está desde a home. Se eu quisesse mudar a cor de carrinho, por exemplo, eu quero que aqui no carrinho, conforme eu for adicionando itens, apareça uma bolinha, sabe? 1, 2, 3, com o número de itens. Como eu já tenho esse string criado, eu também já vou conseguir trabalhar aqui um contadorzinho, se eu quiser ter um contadorzinho aqui. Fica bacaninha. Pipezinho bem completinho. Então, ó, eu vou colocar lá embaixo. Mesmo repetindo ela, mas vocês sabem que é a última que funciona, tá? Ela tá em Screens Home Componentes. Ô, louco. Vocês? Lista, categoria. Minha apareceu. Foi, apareceu. É, que o meu, assim que eu mandei, já ficou vermelho aqui. Se vocês quiserem até comentar esse bloquinho aqui, ó, só selecionar, tá? No código de vocês, Ctrl Shift barra. Aí depois que a gente tiver com a lista produtos, com tudo arrumadinho, a gente vem aqui, Ctrl Shift barra e descomenta, tá? Só para não ficar aquele erro chato aqui, tudo em vermelho, tá? Agora ele vai ficar acusando um erro, porque ele precisa do lista produtos, né? Isso. Se você deixar, não tem problema, porque depois a gente faz o import lá e resolve. Mas se tiver incomodando esse vermelho, comenta o código. Selecionou, Ctrl Shift barra. Aí ele não fica com esse errinho chato ali, perturbando a gente, tá? Mas a gente vai fazer a lista do produto agora, não Vai vai? fazer agora, vai fazer agora. Então, Beleza? Ó, então, antes da lista de produtos, a gente vai vir aqui no body, tá dentro da home ainda, ó, para a gente fazer justamente essa alteraçãozinha aqui, ó. E nós vamos colocar esse string controller aqui dentro. Aqui vocês têm, ela simplesmente, né, ela não tem isso aqui, e ela tem aqui uma coluna, no children da coluna que ela tem list, um const aqui antes, ó, o de vocês tem um const aqui, e aí tem lista categorias e embaixo lista produtos comentado. Tá? Aí o que que acontece? Como agora eu tenho que passar parâmetro para o lista produto, não dá para mim ter esse const aqui. Eu tiro esse const daqui. Aí a lista categoria que não tem parâmetro obrigatório nenhum, na verdade que eu não passo nada, né? Ela tem o const. A lista produtos, como eu vou passar o string controller aqui para gente, esse cara não tem mais const. Nossa, mas como é que eu vou saber disso, Giovanni? Cara, vai dar erro. Ele vai ficar com erro, você vai vir aqui na bolinha, ele vai falar, remova o const, adicione o const, fica aquela história do tira, repõe, tira, põe, aí você vai entender o porquê, tá? Mas basicamente, quando a gente está chamando é por isso, tá? Se eu passo parâmetros, não tem const. Quando eu não passo, tem. Aí se eu tiver aqui 10 widgets e nenhum dos 10 eu passar parâmetro, ao invés de eu ter 10 const, eu ponho o const aqui antes do widget.
Porque daí eu sei que tudo que está aqui embaixo não tem parâmetro, ele vai direto. Lá no próprio site do Dart, na hora que vocês forem para ver, né, se vocês um dia tiverem curiosidade, tem exatamente essa teoriazinha dele, tá? De quando põe, quando não põe, quando usa. Só que eu acho que a teoria é confusa. Tá? Acho que dá uma página e meia de teoria para explicar esse negócio do const. Quando você pega no livro. E, cara, eu acho muito confuso explicar assim. É mais fácil explicar. Se tem coisa dentro, não tem. Se não tem nada, tem. Mas, teoria é coisa linda de Deus, né? Ó, vou mandar o código todo para lá. Lembrando que vocês, né, só precisariam colocar a primeira linha e fazer essa alteração de const aqui, tá? Vai ter os vermelhinhos, normal, porque a gente não tem o lista produtos. Mas nós já vamos colocar o lista produtos agora. Então, se vocês nem quiserem comentar nada aí, não precisa, tá? Beleza? Então, vamos para a nossa lista produtos de verdade. Então, esse carinha, primeira coisa, recebe o string, que vem do controller ali do body para a gente. Ele é um string inteiro, né? Está declarado aqui dentro da assinatura dele, então ele tem o string aqui. Ele não é obrigatório, porque não está o required, mas ele também não é no label, tá? Então, de algum jeito, tem que passar, tem que seja uma informação para cá. E aqui o que a gente é obrigado a pôr, senão ele fica resmungando que não tem o que. Criei o estado, normal, só não tenho mais o underline aqui. Tá? Se eu vier aqui no lista categoria, tá? Lista categoria state, eu tenho o underline, porque ela é privada. Então ela só vai rodar, ela só vai ser vista dentro do lista categoria. Na lista produtos, ó, não coloquei public, não coloquei nada aqui, ó. Simplesmente tirei o underline daqui. Aí ela começa a ser vista, então, no restante do meu código. Beleza? Perfeito. Ó, criei uma variável estática aqui, ó, do tipo inteiro, que é o filtro categoria. É o cara que vai ter o ID aqui que a gente está alimentando. E criei duas listinhas estáticas aqui também, tá? Que é a lista produtos e a lista produtos filtrados, tá? Por que duas listas iguais, né? Essa vem do banco, então traz todos os produtos para a gente. E essa aqui a gente só aplica o filtro na hora, a gente joga um where aqui dentro, tá? Para mim não precisar bater no banco toda hora para pegar a lista de produtos. Então eu simplesmente filtro a lista do produto, ponho um where aqui. Isso aqui é igual em toda linguagem, né, gente? É o normal, né? Eu lembro que no .NET a gente faz assim também, né? Pego o where, aí pego aqui o objetinho, mando ele pegar qual que é o campo que eu quero, o que eu quero, né? Se é maior, menor, igual, se contém, não contém, aquela história, e põe um toList no final para ele voltar a ser uma lista, um arrayzinho. Isso acho que é igual em toda a linguagem que vocês usam, né? É. Acho que é tudo igual, né? Não tem Mesma muito, vibe. não tem muito segredo aqui não, tá? Bom, aqui já continua igual. Aqui é o select index, que é o clique, né?
o mesmo clique que eu dou aqui em cima, eu posso dar aqui embaixo também. Tá? E a barrinha de progresso é a mesma lógica que a gente usou para cá, a gente usa aqui no meio. Enquanto está carregando, fica a bolinha virando, ficou falso, some a bolinha, aparece a tela. Tá? Aí, essa aqui, nós vamos ver ela depois que a gente entendeu o resto dela, né? Deixa essa estática aqui paradinha, esse carinha também. Essa é a função nossa que dá o get produto. Ó, basicamente igual a que dá o get categoria, só que aqui eu não preciso me preocupar em pôr nada em outra lista de texto, porque o produto aqui vem a modelagem, eu trabalho com a model do produto inteira aqui dentro. Então, peguei a lista produtos, vou bater lá no meu serviço e dar um get all. E posso passar o filtro de categoria. Tá? Como que está esse filtro de categoria? Se ele é 0, ele traz tudo. Se ele tiver algum número, aí ele filtra de verdade. Tá feito desse jeito o filtro para a gente. É por isso que a gente tinha que garantir que o todas ia ser o 0. Eu coloquei o ID 0 para todas lá direto no PHP. Aí eu simplesmente pego a lista de produtos filtrados e eu populo ela com o resultado da lista de produtos aqui dentro. Tá? Mais nada. Então as duas listas são idênticas para a gente. Inicio o estado dando um get, mandando 0. Então, quer dizer, eu estou dando um get produtos, mandando categoria 0. Inicio mandando trazer todos. Tá? Aí eu venho para o change categoria, que filtra a categoria ID. Aí vamos lá. Change categoria. Vem o filtro categoria ID. Aqui em cima eu declarei ele como 0. Se eu não fiz nada ainda, então é maior que 0? É. Ele faz o where e traz para mim só os produtos dessa categoria. Não é maior que 0, né? É 0 no caso, porque não tem como ser nulo. Né? A gente não pôs no label aqui. Ó. Então é 0. Então traz a lista de produtos completa. E aqui esse print é só aquele que eu listei ali para ter certeza, né? Geralmente a gente não tem print no código. Beleza? Beleza. Aí, terminou, ele vem no string. Aí é que ele começa. Eu criei um widgetString. O string eu trouxe ele aqui em cima, como parâmetro obrigatório da lista produtos. Tá? Que quem é o cara do stateful. E mandei ele ficar escutando. Falou, ó, fica escutando essa variável, fica observando esse cara. Se ele mudar, se ele tiver alguma alteração, aciona o método refresh screen. Método refresh screen, super complicado. Nossa, ele dá um set state sem fazer nada. Tá? Essa é a forma que, assim, a forma mais simples da gente implementar essa atualização de telas entre uma classe e outra dentro do Dart. Eu coloco um controller e deixo esse cara escutando já na inicialização da classe que vai ter alteração. Tá? Teve alteração, eu dou alguém que faça um set, que possa fazer um set state. Para fazer um set state, não pode ser um método estático. Se eu tentar vir aqui ó, e colocar um set state, é só copiar. Aí eu venho ver qual que é o problema dele. Eu não consigo fazer essa instância dentro de um método estático. Tá? Aí, se eu remover o estático, eu não consigo enxergar, eu não consigo chamar a change categoria passando o parâmetro para ela lá de dentro da outra classe. Então, a gente tem que criar um método que me permita atualizar o estado, mesmo se eu tiver uma alteração que envolva outras classes aqui para a gente. Não poderia chamar direto aqui? Refresh. Aqui que eu escrevi.
Vocês estão vendo que eu não consigo, ó? Ele não enxerga. Eu não consigo chamar um método que ele já viu. Eu estou dentro de um método estático, então eu não consigo chamar o que não é estático também. Por isso que a gente não consegue fazer o set state, nem chamar direto do change categoria quando eu clico. Eu faço o filtro e ele vai ficar aqui, ó, fica ouvindo aí. A hora que você sentir uma alteração no número aqui, você dá um refresh. Sentir uma alteração no número, dá um refresh para mim, tá? Poderia ter o que eu quisesse aqui no set state, tá? É que no caso só isso é o suficiente para recriar a tela. Mas se eu tiver que fazer um cálculo, se eu tiver que mandar algum arquivo, salvar, bater em algum. Qualquer coisa que você precisar fazer, você aproveita o método aqui e faz tudo no set state. Tá? Aqui no nosso caso é só atualizar a tela. Aí o build normal, como é o build de categoria, tá? Então, se tiver o true no progress, ele fica com a bolinha virando. Se não tiver, ele abre um size de 25, tem um grid view, tá? Pega a lista de produtos filtrados, porque senão ele fica sempre mostrando tudo para gente, né? Ah, por que que eu não posso então fazer aquele where direto na lista de produtos? Porque senão depois ele fica tendo que ficar batendo no banco outra vez, que uma vez que eu filtrar a lista de produtos com where, ele não limpa, né? O filtro. Aí ele acaba bagunçando a nossa vida e fica sempre acumulando informações ali. Tá? Pego o Leaf, faço aquele mesmo sliver grid que a gente já utilizou no de filmes, tá? Na Item Builder, eu passo para ele aqui o cartão do produto. A Row Progress é um copia e cola daquela outra. Poderia até ser um componente aqui fora, porque ela é um widget aqui, é uma pastinha, porque ela é idêntica. É um Ctrl+C, Ctrl+V do que tem na lista de categorias. Aí no cartãozinho, eu criei uma variávelzinha aqui, ó, com a imagem, e só coloquei o ifzinho, ó. Se o campo URL imagem não for nulo ou vazio, ele fica vazio. Se ele existir, ele pega a informação que existe. Abri um container, coloquei uma bordinha aqui do lado do meu container. Ó, fiz aqui um shield no material, coloquei o inkwell, no tap é o clique. Então, quando eu clicar, vai para a página de detalhes. Tal de vocês vai ficar vermelhinho aqui, porque a gente ainda não criou a página de detalhes. Né? Só avisando. Posso até comentar aqui, ó, para quando mandar não ficar vermelhinha a tela de vocês. Tá? O shield, então, agora do nosso inkwell aqui, né, da rolagenzinha, vai ser um padding. Aí eu chamo esse widget que é o hero, que ele tem os objetinhos para mim, ó. Dentro dele eu tenho a tag dele vai ser o ID do produto. E se a imagem, né, se a URL da imagem for vazia, ele vai lá na Assets trazer aquela imagenzinha do hambúrguer que a gente ainda tem aqui. Se ela não for vazia, aí ele vai pegar a imagem para a gente lá, na image.network, ele vai fazer o download dela pela URL que a gente pediu. Tem ali no banco. Aí eu tenho um texto que vai ser o nome do produto. Aí eu defini que ele pode ocupar no máximo 2 linhas, tá? E coloquei aqui no estilo dele, escrito em preto, tamanho 18 e em negrito. Coloquei um divisorzinho preto, tem uma linha fininha aqui, às vezes não dá para ver, mas tem, tá? Uma linha fininha aqui, bem fininha, mas tem. E aí eu coloco o texto do valor. Mandei por o R cifrão e estou concatenando aqui, ó, o preço de venda, né? Sempre testando no label, né? Lembra do nosso objeto.
E aqui eu estou colocando o string as fixed com duas casinhas decimais para a gente separar. Aqui, máximo de linha, deu para perceber que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, porque aqui seria uma só. Cor vermelha, tamanho 18, também negrito. Tá? Ô, Giovanni, só uma pequena dúvida. O divider ali, realmente acho que nem dá para notar direito que tem a linha ali, né? Tem como aumentar a espessura dessa linha ou não? Ela é sempre desse tamanho fixo dela? Aqui, ó. Ah, maravilha. Ixi, perfeito. Você consegue. Aí tem todas as propriedades, você consegue mexer. Ah, Mas, legal. assim, não dá para ver aqui na nossa tela, tá? Mas no celular ela é bem sutilzinha mesmo, é uma linha bem. Ah, entendi. Bem para. É quase para não ver mesmo, mas ela existe. Você consegue enxergar ela no celular. É que ela é muito fininha mesmo, tá? Beleza. É que a gente pega. A resolução da tela do celular ela é muito grande, cara. Então a gente não enxerga aqui no PC, mas na hora que vai para lá a gente consegue ver ela assim, tá? Mas dá para aumentar. Se precisar, você dá para aumentar, fica tranquilo. Eu vou aproveitar que eu já comentei e vou comentar aqui também, ó. Assim a tela de vocês não dá problema de import. Aí depois a gente só precisa lembrar que tem que descomentar esses caras, senão eu vou clicar e não vai acontecer nada. Só vai fazer toque-toque. Ctrl+C, Ctrl+V, já está lá no Notepad para vocês. Eu já vou descomentar. Fechou? Fechou. Então, ó, quem já colocou, dá uma olhada, né, uma checada se precisa ajustar os importes, né, porque mudou as classes ali, as pastas. Acertou os importezinhos de vocês, builda. Porque na teoria, o de vocês tem que já montar a tela completa, que nem tá a minha, montar a categoria e no clicar o filtro já é para estar funcionando. A única coisa que vocês não vão ter é a tela de detalhes aqui, por enquanto. Ele não é um app grande, né? Se a gente for analisar assim, ele é um app relativamente pequeno, mas vocês estão vendo que ele é trabalhosinho para fazer, né? Demora alguns dias aí para finalizar esse cara. Principalmente porque a gente está fazendo o que a galera adora de fazer no ágil, né? Que é trocar a asa do avião com o avião voando. Acho que é a primeira vez que eu ouço essa expressão, trocar a asa do avião com o avião voando. Os caras adoram fazer isso com ágil, cara. Porque como ele dá um jeito, né? Você se vira para se adaptar, mas é sempre que a gente está mal acostumado, né? Eu, pelo menos, comecei a ficar mal acostumado, né, galera? Tipo, vai fazer a tela. Não sou eu que desenho a tela. Tem o cara lá. Ixi, meu celular deu pau. Acabou a bateria dele, acho. O cara do UI e UX foi lá, desenhou a tela no Figma, passou pela aprovação de 500 pessoas, até o pessoal fez tudo quanto era alteração que o pessoal pediu de tela.
Aí depois que o cliente Verdade. aprovou, definiu, fechou a tela, que ela chegou para mim. Já chegou prontinha, pô. Eu só preciso copiar a tela. Pior que é bem assim, né? Não, a gente acabou ficando mal acostumado, que você já tá. Vamos fazer um app? Vamos. Você tá esperando o cara mandar a tela pra você, entendeu? Aí o cara chega lá, pega um pedaço de caderno e desenhou na mão. Ó, eu quero mais ou menos assim. Você fala, vixe, tipo, não tem aí. Onde tá? Não tem um Figma, não tem um Adobe, não tem Canvas, não tem nada para me copiar cor e etc. Não, não, vai fazendo aí. Aí nós vamos vendo se fica legal. Vai fazendo aí é uma coisa que mata, gente. Mata, né, cara? Isso aí quebra as pernas de qualquer um, velho. Tá, o cara fala, vai fazendo aí, eu já sei que, tipo, eu me enfiei numa roubada. Não, porque é mais ou menos como a gente começou esse aqui. A gente até então ia fazer com banco local, depois resolvemos fazer online, aí resolvemos usar uma API em PHP, aí a gente já mudou os PHP, a gente mudou a lista, a gente inventou que ia ter um filtro, e tá indo. E o pior é que, assim, o dia a dia é isso. Agora, quando a gente está numa empresa grande, daí já é diferente, porque tem todo o resto do time, tem PO e etc., que se virou para resolver antes, né? É, É por isso que eu quero fazer essa telinha do comprar aqui com vocês, porque assim, quando na minha cabeça eu fico com duas ou três opções, eu me perco, entendeu? E se vocês não falarem nada, eu vou ir fazendo, porque eu sou meio tonto também. Então eu vou pegar e vou ir fazendo. E às vezes não vai ficar o jeito mais legal, né? Essa tela a gente poderia já modificar ela também, que às vezes olhando para ela eu achei que ela ficou esquisita. então aqui compilou. Preço venda. Lista produtos, preço venda. Peraí. Aqui. Que erro tá dando, Leandro? Vamos ver aqui, ó. Se o Leandro tá falando, eu não tô conseguindo ouvir, cara. Ele fica com a bolinha lá como se ele estivesse falando, mas eu não tô escutando nada. Alguém tá conseguindo ouvir? Não, Não. Compilou de vocês? compilou. Funcionando? Sim. Mostrando Não, tudo. não acontece nada quando você clica nas telas, mas o resto tá funcionando. Tá listando e tá filtrando. Quando você clica no filtro aqui em cima, É, não a tá gente, aparecendo. a gente Peraí, vai que é. ter porções e sucos. É porções, refrigerantes e sucos. Tem O produto. que o cara achou?
A instância do aplicativo crashou aqui. Eu não entendi também o que aconteceu. Foi? Como a gente fez bastante ajustezinho também, tá? Se precisar ali fazer um Flutter clean e depois, né, vem aqui em Tools, Flutter, faz um clean, depois faz um pubget, aí depois a gente manda buildar de novo. Pode ser que resolva. Lembrando de fechar aqui, né, dar o stop. E mesmo Esperando. no stop, ó, se ele continuar na tela, mesmo dando stop, tá? Ó, o meu ficou. Cara, a gente vem aqui e na flechinha aqui mesmo, no emulador, para não ficar nada pendurado ali, tá? De alguém não funcionou? Show. De boas. O meu tá rebuildando aqui, tá? Ficou nessa, tá? Syncing files, performing hot restarts. Vou esperar um pouco mais para ver se... Tá, continua a aula. Se até o fim da aula eu não conseguir fazer o rebuild, eu te dou um toque. O meu aqui, ele fez o hot reload, mas o menu lá em cima não estava funcionando. Você conseguia arrastar para um lado para o outro, mas você não conseguia clicar nos itens, né? Aí eu dei um stop, compilei de novo e agora foi. Beleza. Depende a alteração que a gente faz, o hot reload dá um erro vermelho já, tá? Que ele não, tipo, ele avisa que ele não conseguiu fazer. Mas tem algumas que ele finge que fez, mas não funciona realmente. É, porque apareceram todos os itens, entendeu? As bebidas, apareceram tudo. Só que na hora que eu clicava lá em cima na categoria, Ele nada não acontecia, não funcionava. mudava. Isso daí é por causa do string, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara ele não conseguiu pegar no hot reload. Então ele precisa, porque aqui ele cria esse cara aqui na primeira vez que ele abriu o body. Então é quando ele vai bem na instância mesmo da classe, tá? Aí, como ela já estava instanciada, vamos dizer assim, ele deixa esse cara sempre nulo. É o tipo de alteração que ele poderia subir o quadradinho vermelho e falar que não ia conseguir, né? Legal. Mas tá bom. Beleza, galera? De pouquinho em Beleza. pouquinho o nosso app tá indo. Tá, tá funcionando. Aí depois vai lá, vocês trocam o cardzinho aqui e vende aí pros colegas de vocês que tem lanchonete. Não tinha pensado nisso até agora, Giovanni. Obrigado pela dica. Cara, ó, esse é o tipo de app para você botar. Esse é o marcador de truco, tá? O marcador de truco, você dá uma ajeitadinha nele ali, porque ele é extremamente simples, cara. Então, esse aqui ainda é um pouco mais complexo, que nós vamos ter que ter um servidor, quer dizer, você já vai ter que vender um pouco mais de coisa lá, né? Não dá para você simplesmente ir lá e dar o app. Agora, o marcador de truco, cara, não tem que fazer nada com aquilo. É só jogar lá, botar uns quadradinhos de propaganda aqui embaixo, aqui em cima e tal. Joga lá na Play Store, quando você não tiver um app, um Mac para buildar ele no iPhone. Joga lá na Play Store, cara, e deixa ele lá
buildando lá para você, o pessoal baixando e pagando centavos de dólares para você. No final do ano você vê quanto deu de grana. Se vale a pena, porque já fez mesmo. O aplicativo já está pronto, é só botar uns quadradinhos de propaganda nele que a gente vai aprender e deixa lá. Quem sabe dá aí uns R$ 1.000 para fazer a ceia de Natal. Em um ano inteiro rodando. Tá? E esse aqui, cara, depois que a gente fizer com carrinho de compra e tudo, e a gente estiver mandando, recebendo tudo de JSON, cara, vocês que são fera em Node, em Java, em .NET aí, só muda ali, tira os PHP da jogada e bota uma APIzinha bonita com endpoint. O que vai mudar é só o URL. Em vez de chamar um carinha aqui de PHP, vocês vão chamar um endpoint direto e passar o JSON. Aí ganha um dinheirinho. Beleza? Vamos encerrar a aula de hoje, então.